Sendo gravada. Então, hoje, dando sequência ao nosso curso, vamos falar sobre a computação evolucionária. E da computação evolucionária, como a gente vai ver aqui na aula de hoje, ela tem várias ramificações. Dentre as ramificações, nós vamos estudar duas delas. A primeira, que é o algoritmo genético, que nós vamos ver faz parte do plano de aula. Então, aqui um textão, né, sobre a computação evolucionária, que é uma área da computação bioinspirada, que é caracterizada pelas seguintes condições. Antes de falar as condições, vocês viram que eu destaquei aí a bioinspirada, né, porque a computação evolucionária, ela é cheia de, como eu falei, de ramificações, baseada em alguma coisa da natureza, né? Então, existem os algoritmos colônia de formiga, que é baseada na expertise das formigas de criar os melhores caminhos entre dois pontos, né? A gente pode perceber em um lugar onde que tem formigas, né? Geralmente formam um rastro ali das formigas, né? Elas acabam seguindo o mesmo caminho, em vez de cada um por um caminho, ao longo do tempo vai criando-se caminhos, né? Então, existem alguns algoritmos que se baseiam, né, nesse comportamento das formigas, aí tem uma questão dos feromônios, né, e tem alguns que a gente chama de metaparâmetros, né, que são parâmetros do algoritmo que a gente vai ajustando ali para tentar encontrar uma solução, uma boa solução em um tempo razoável. É o que a gente pretende, né, a partir de agora, com esses algoritmos, é encontrar um bom, né, se encontrar o ótimo, excelente, mas sabemos que não temos a garantia de encontrar o ótimo, então encontrar um bom em um tempo razoável, né, porque já sabemos que problemas complexos, né, à medida que a entrada aumenta, né, o tempo vai se tornando muito grande, né, ou, então, nós não temos soluções em tempo polinomial, né? Então, por isso que eles são considerados problemas intratáveis e tal. Então, assim, a gente, na computação, existem, baseado em fenômenos da natureza, e tem uma parte que ela é bem inspirada na né, na vida, né, que é a computação evolucionária. Eu falei da formiga, existe de abelha, existe parada baseada nos pombos, em algas, que é uma colônia de algas, uma bem interessante, que o tempo pelo menos assim, nos trabalhos onde que eu apliquei, né, a colônia de algas, né, eu consegui reduzir bastante o tempo de execução. Eu comparei, né, algumas soluções que eu tinha desenvolvido, e quando eu comparei com até o algoritmo genético, a evolução diferenciada, ela se mostrou bem atraente. Só que aí ela é mais trabalhosa para poder fazer certos ajustes que a gente vai ver aqui. Então, acho que é melhor a gente começando com as mais clássicas, né, que é com o algoritmo genético. Bom, mas todas elas, né, essas que eu comentei aí, baseado em formiga, abelha, pombos, algas, né, elas têm essas características, né, certas que eu coloquei caracterizado para as seguintes condições, né, realizada através de um processo interativo, né, então a gente vai ver que vai ter um loop, a gente vai repetir um processo N vezes, então não é uma fórmula que a gente aplica uma única vez, pum, já saiu a solução, não, a gente vai repetir um conjunto de passos. Também, a gente precisa de uma população, né, esse é um conceito, né, inspirado, né, nossa população, que a população é um conjunto de indivíduos, tá bom? Então, população conjunto de indivíduos. Nesses dois pontos, a gente já tem dois metaparâmetros que precisam ser ajustados. Ao longo do tempo, a gente precisa ajustar dependendo do problema que a gente está resolvendo. Que o primeiro
é o número, né? A repetição. Então, a gente vai repetir 10 vezes, 100 vezes, 1000 vezes, 1 milhão de vezes. Isso não tem uma fórmula. Então, a gente geralmente começa, né, com um valor 10, por exemplo, e vai aumentando e vai analisando o comportamento. Se eu estou aumentando a interação, se está melhorando ou não, né? Então, assim, a análise gráfica dos resultados, ela é muito importante. Saber analisar graficamente o comportamento. Então, é uma fase antes, a gente precisa ajustar, né, o nosso, vou falar em redes neurais aqui, falar ajustar o modelo, né? Então, a gente vai ajustar, vai encontrar um equilíbrio. Se, por exemplo, se com 100 repetições eu já consigo encontrar uma solução ótima, ou uma solução boa, talvez ali, se eu for fazer com 1000, então essas 900 a mais eu gastei tempo, porque talvez eu vou aumentar ali as interações e não está trazendo benefício. Então, para que eu vou aumentar as interações, né? Então, paro ali no valor, né, o mínimo necessário. Então, ele já é um metaparâmetro. Então, é algo que a gente tem que ajustar. E a população, né? Então, conceitualmente, a população é um conjunto de indivíduos, mas quantos indivíduos tem nessa população? Mesma situação. 10, 20, 30, 100, 500, 1000, a gente vai crescendo ao longo do tempo. Então, já perceba que essa análise aí dos metaparâmetros, a gente vai ter duas curvas. Uma curva é a repetição e a outra a população. E a gente tem que analisar as duas ao longo do tempo, não elas isoladamente. Porque talvez lá com 100 repetições eu encontrei uma solução boa, mas com uma população de 10. Mas talvez se eu estivesse trabalhando com uma população de 100, eu teria encontrado com 20 repetições. Então, e a repetição, ela tem um impacto muito grande, né, no desempenho, e a população ela tem mais um impacto também, tem um impacto no desempenho, mas a população ela dá um impacto muito também no consumo de memória, né? Quanto mais indivíduos, quanto mais memória você aloca. Então, são dois pontos importantes para destacar aqui na aula. Depois, né, possui intrinsecamente uma arquitetura de processamento paralelizável, é intrínseco porque a gente mais para frente, quando a gente de fato conhecer os processos que serão realizados, né, nossa computação bioinspirada, aí fica mais fácil explicar os pontos da paralelização. Então, elas intrinsecamente, né, possuem uma arquitetura, mas também não é fácil você olhar e falar, eu vou paralisar aqui ou acolá, né? Tem que ter uma certa expertise para perceber aonde você pode paralelizar o processo e, inclusive, distribuir. Então, são duas coisas que a gente vai trabalhar aqui, né, mais para frente, que é a questão da capacidade de paralelizar e de distribuir. Isso é bem interessante, bem interessante. O outro corresponde a um processo de busca estocástica com viés, busca guiada, né? Então, a gente já falou isso muito em aulas passadas, né? Que as meta-heurísticas, elas vão ter algum processo estocástico, então a gente vai ter alguma coisa aleatória ali no meio, por exemplo, na hora que a gente vai, a população ela é um conjunto de indivíduos, tá? Mais para frente eu dou exemplo de tudo isso que eu estou falando, tá? Para ficar bem, ilustrar bem passo a passo, tá? Mas aqui só para comentar sobre isso. A população é um conjunto de indivíduos. Agora, esses indivíduos é uma solução possível. Imagina que eu tenho uma função que tem dois parâmetros, x e y. E os limites é de 0 a 10. X e y vão variar de 0 a 10. Então, por exemplo, 0, 0 é um indivíduo. 1 e 0 é outro indivíduo. 5 e 5 é outro indivíduo. 5 e 7 é outro indivíduo. Porque os indivíduos é uma possível solução para o meu problema. Se nesse caso meu problema é uma equação de dois parâmetros, então, variando de 0 a 10, então qualquer valor, né, qualquer tupla de valores entre 0 e 10 está valendo.
eu não sei qual que é a melhor, porque o que eu estou querendo buscar? Maximizar ou minimizar? Então, talvez é uma função que o ponto máximo, sei lá, está lá no 8,4. Entendeu? Então, quando eu vou criar uma população, meu indivíduo seria, por exemplo, 00, 12, 13, 14. E ou eu vou dar esses valores iniciais, pode ser uma constante, eu sempre parto de um conjunto de valores, ou pode ser aleatório, eu crio eles aleatoriamente, tá bom? Agora, um ponto importante, no meu indivíduo, eu falei que minha função, né, uma função, que eu estou querendo saber o máximo e o mínimo de uma função, os limites é 0 e 10, tanto para x e para y. Então, eu não posso criar um indivíduo que o valor seja uma tupla 20, 30, porque 20 e 30 não faz parte do meu espaço de busca. Né? Então, eu estou querendo procurar a cidade mais quente do Brasil. Então, eu não posso colocar aleatoriamente uma cidade da Itália, da Espanha, não faz nenhum sentido. Né? Então, tem que ser dentro ali do seu espaço de solução. E emprega o princípio darwiniano de seleção natural de acúmulos de variações genéticas. Né? Então, é importante, quando a gente vai criar uma população, essa população seja mais diversificada possível. Então, por isso que é um processo aleatório, a gente vai aleatoriamente criar esses indivíduos, e depois a gente vai fazer operações com esses indivíduos, e a gente, de acordo com a seleção natural, a gente vai procurar aqueles mais especializados para um determinado contexto, né? Aquela historinha que a gente fala, quem que está mais preparado, o ser humano ou o macaco? Depende, né? Se colocar um ser humano na floresta, provavelmente ali o macaco vai ter suas vantagens, né? Que o princípio darwiniano não está falando inteligência, ele não fala que a evolução é do mais inteligente que vai sobreviver, não é. A inteligência é uma capacidade, uma ferramenta que nós adquirimos para sobreviver, mas outros animais, a sua sobrevivência depende de outras características. Né? Então, nós, com toda a nossa inteligência, no meio do mar, vai ter a probabilidade de sobreviver bem menor do que um peixe, que tem um cérebro bem menor, mas ele se especializou naquela função. Então, é isso que a gente precisa de um contexto, e a gente precisa especializar em cima daquele contexto, tá? Bom, aqui, né, estão os processos aqui associados à evolução artificial, né? Esses, na computação evolutiva, né, na computação evolucionária, todos esses algoritmos que eu falei, são centenas de algoritmos, né? Então eu falei só poucos casos, né? Que é a formiga, a abelha, do pombo, algoritmo genético e assim por diante. Todos eles, quando a gente olha para eles, a gente vai encontrar esses elementos aqui, né? Primeiro, a gente precisa partir de um problema. A gente vai resolver o quê? Então, como bons sistemáticos que vocês são, sabem que a gente precisa conhecer muito o problema. Uma boa solução nasce de um bom entendimento do problema. Aliás, né, se fala, né, que entender muito bem o problema já é um passo para a solução. Então não adianta, vou ali querer desenvolver alguma coisa se eu não entendo o meu problema. Então a primeira coisa é entender ele. Depois desse problema, existe o processo de codificação, né? Você vai transformar aquele teu problema para dentro do contexto da computação evolucionária. Então, eu até, aula passada, eu até dei um exemplo de redução, porque a redução é um processo se vocês perceberem, foi um processo da gente transformar um problema em um outro problema. Eles são problemas idênticos, mas com uma roupagem diferente. Então, a gente precisa desse problema, transformar ele, que é fazer a codificação, em cima de informações genéticas, né? Porque no slide anterior eu falei da população, um conjunto de indivíduos, e cada indivíduo ele tem uma informação genética, né? Então, essa informação genética
é que vai caracterizar os indivíduos, né? A gente tem que falar maior variação, é que a gente coloca indivíduos com maior informação genética. E essa população, né, que possui uma informação genética, ela vai evoluir, né? A gente vai fazer uns processos que vai provocar a evolução dela, quer dizer, a gente vai conduzir aquela, por isso que também lá fala um processo estocástico com viés, porque a gente vai induzir essa população em direção daquilo que a gente quer, né? Por isso que é uma evolução, não é só uma evolução totalmente aleatória, não é jogar dominós, ou jogar dominós, jogar dados e ficar esperando que saia um bom resultado. Pode até ser que você jogue o dado e encontre a melhor solução na primeira jogada. Mas você não tem certeza disso. A gente, ao trabalhar com problemas NP completos, a gente não tem a certeza se aquela solução é a solução ótima. A gente só pode fazer um teste em tempo polinomial se ela é uma solução para o nosso problema e se ela nos satisfaz. Então, a gente, ao trabalhar aqui com um problema, a primeira coisa que, assim, uma das coisas, né, o problema, entender o problema, um outro ponto é o que a gente espera, o que a gente, vai especificar como o que a gente aceita, porque o ótimo a gente nunca vai ter, né? Então, fazendo uma ilustração bem esdrúxula aqui. O jogo, eu não sei quanto que o jogo da Mega Sena. Eu não sei quanto que vai dar o jogo da Mega Sena. Na verdade, a gente sabe, mas vamos supor agora. Imagina agora, um jogo da Mega Sena e saiu R$ 1, você tá feliz? Não. R$ 10, você tá feliz? Não. Saiu 1 milhão, você tá feliz? Opa, tô feliz. Poderia ter dado mais. Não, mas com 1 milhão já me satisfaz. Então, fazendo algo mais específico, você pode ter uma frota e você sabe os custos, e então você estipula que o teu carro ele precisa pegar um trajeto entre as cidades em tantas horas. Eu preciso percorrer essa cidade de acordo com a minha curso, meu itinerário e tal. Ele tem que percorrer a cidade A até a cidade B em 3 horas. Agora vamos procurar um percurso. 4 horas, não me satisfaz. 5 horas, não me satisfaz. 3 horas, opa, já me satisfaz. 2 horas e 50, melhorou ainda, né? Mas é esse processo de uma busca, mas em determinado momento, nesse processo de busca, a gente pode falar assim, não, aqui tá bom, eu não quero ficar executando mais, porque isso está consumindo tempo, eu estou esperando, eu paro nessa daqui, porque essa aqui já me satisfaz, tá? E depois, né, a gente vai levar, né, o problema para o domínio, né, da computação dentro aqui no contexto da evolução artificial, e depois a gente vai devolver isso para o problema, né? Essa solução que a gente vai encontrar aqui, ela tem que ser uma solução associada ao problema. Aqui a gente vai estar falando de população, de indivíduo, de genes, alelos, mutação, enfim, mas na hora que a gente volta para cá, a gente tem que entrar no domínio do problema, transformar isso que a gente codificou, né? Então, por isso que ele colocou decodificar aqui para o problema. Beleza? Tá claro isso para vocês? Vamos lá. Bom, só um pouquinho de história, né? Aqui só uma curiosidade. Eu, pessoalmente, eu viajo muito, né, nessa parte das histórias aí da computação. Mas aqui eu não vou deixar a aula longa em relação a isso, não. Mas aqui só uma curiosidade, né, que é a ideia do algoritmo genético, né, foi introduzido pelos trabalhos lá de John Holland em 1962, 1970, 73 e 75. Quer dizer, mais velho do que eu, olha só que legal. E aplicado tão abrangente, está permeado em tantas soluções da computação atualmente, e foi ali, né, a gênese do negócio. A gente está falando aí de
muito tempo, 50 anos atrás, em 1975, 50 anos atrás, ali 50, 52, 55, 55, 55 mais, enfim, um tempinho atrás ali. Eu fico vislumbrado sobre, né, como esses matemáticos, se você pega essa época, poxa, a computação, né, o mundo, não existia esse mundo digital, né, os problemas eram muito mais restritos, né, hoje a gente pode imaginar aí problemas em tantas áreas, porque a computação está distribuída em tantas coisas, né, a gente tem vários cenários, então, assim, cheio de problema para ser resolvido, né? Mas ali, né, o mundo é mais limitado, né? Ali não tinha nem sequer o conceito de microcomputadores, né? De mainframes, e tal, mas matematicamente esses caras tinham a mente, né, a abstração muito grande e consegue ver problemas lá longe, né? E só a gente, depois de um tempo, que vai perceber a aplicação do que os caras estavam resolvendo lá, né? Acho isso fantástico, né? Tem sido uma das meta-heurísticas com maior sucesso para soluções de problemas de otimização combinatória. Então, veja bem, né? Otimização combinatória, bem característico desses problemas que nós vimos, é que a gente tem N possibilidades. Se a gente sabe matematicamente, a gente sabe matematicamente. Pessoal, só um segundinho. Só um segundinho. Voltei. Bom, vamos lá. Continuando aqui, né? Os algoritmos genéticos buscam procedimentos de busca no espaço das soluções viáveis, utilizando regras probabilísticas para combinar soluções a fim de obter melhorias de qualidade. Então, é um ponto bem importante para a gente destacar, né? A gente tem que buscar a solução dentro do espaço de soluções viáveis.
Então, quando a gente estiver procurando uma solução, como a gente está fazendo um processo estocástico, pode ser que esse processo estocástico nos jogue a uma possível solução, mas que não é uma solução viável para o nosso problema. Então, a gente tem que ajustar, né? Eu até trouxe um exemplo para vocês do meu doutorado, que em relação a isso, né? E a gente também está fazendo, o final aqui, ele está comentando, né, que a gente, no decorrer do nosso algoritmo genético, a gente, veja que eu já estou falando do algoritmo genético, né, então, no decorrer do algoritmo genético, a gente vai começar a fazer um monte de processos estocásticos, e a gente tem que perceber se ele está conduzindo a melhorias da qualidade, né, que a qualidade é bem abstrato, mas, por exemplo, se a gente está minimizando, um problema de minimização, a gente vai estar encontrando valores que, de fato, estão cada vez minimizando a função, né? Ou maximizando, e não simplesmente ficar jogando valores aleatórios. Por exemplo, aqui, uma ferramenta estatística que nos ajuda muito para perceber se a gente está indo é os histogramas. Que a gente faz os histogramas e no início, né, imagina que a gente tem várias caixinhas lá, várias barras, né? Os valores bem, a distribuição de frequência dos valores bem, né, diferente. Só que aí, à medida que a gente vai executando, vai diminuindo as caixinhas, né? Vai diminuindo, quer dizer, você está indo, está aumentando a quantidade de itens, de soluções dentro daquilo que você espera, né? Você não sabe exatamente o que você espera, mas se é um problema de minimizar, então cada vez está retornando valores menores, tá? Por exemplo, né, uma função de minimização. Inicialmente, o menor valor que conseguiu foi 20. Depois 19, depois 18, depois 17. Você vê que a gente está indo em direção de algo que é o menor. Eu não sei qual que é o menor. Se o menor vai ser o 14, se vai ser o 13, mas ele está indo em direção. Agora, imagine uma situação que eu executo meu algoritmo genético e deu 20, depois deu 15, depois deu 25, depois deu 5, depois deu 50. Peraí, não tá legal isso. Tá muito indo pro mínimo e pro máximo, assim, tá muito uma coisa aleatória, muito assim, né? Ele tá jogando, que eu falei no início, tá jogando dados esperando que uma hora encontre um bom resultado. Então, eu já comentei aqui sobre um pouco dos princípios, né? Que a codificação da informação de um conjunto de cromossomos denominado de população. Então, as nossas informações estão codificadas num conjunto de cromossomos denominado de população. Aqui, então, acho que ficou meio ruim o texto, depois eu vou melhorar, né? Mas a população é um conjunto de indivíduos e os indivíduos é um cromossomo, né? Então, a população vai ter um conjunto de cromossomos. Cuidado que, fugindo um pouco da biologia, né? A gente tem cromossomos, né? Mas aqui um indivíduo vai ter um cromossomo só, tá? A reprodução da população por meio da combinação genética dos cromossomos. Então, a gente vai pegar os cromossomos da população, né? O cromossomo é um indivíduo, então a gente vai fazer a reprodução desses indivíduos. Bom, algoritmo genético, ele tem, assim, uma estrutura que a gente vai seguir, mas como eu vou representar como eu vou representar um indivíduo, um cromossomo, né, enfim, um indivíduo, isso vai depender da nossa habilidade. Eu, por exemplo, eu tive um problema que eu quis fazer um indivíduo ter mais de um cromossomo. Depois de muito tempo eu percebi que isso me dava mais trabalho do que resultado, né? Então, em vez de ter vários cromossomos, era melhor ter um cromossomo, mas, por exemplo, um cromossomo que uma parte dele significava uma coisa, outra parte significava outra coisa, em vez de uma estrutura bidimensional. Então, assim, na grande maioria das vezes, o mais simples é o melhor. Então, assim, um indivíduo ser apenas um cromossomo. Emprego de mutações aleatórias ou guiadas para introduzir a diversidade na população, tá?
Eu não coloquei nos slides, mas, assim, sobre esse processo, mas ele é muito interessante, a mutação, né? A mutação é o processo de você ir numa parte do cromossomo, que é o alelo, né? Você vai naquela parte e faz a mutação, ou troca, inverte, né? Você faz uma variação ali, né? Isso é muito interessante, porque algumas vezes, nesse processo da reprodução, você não está encontrando um item do seu espectro da solução, ele não está presente, mas ele pode aparecer. Então, ele é bem interessante isso, a mutação, não ignora, só que a mutação é algo que a gente vai fazer com uma probabilidade muito, 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 muito baixa, tá bom? Então, aí são, por exemplo, algumas recomendações, 0,1%, né? Então, um centésimo, 0,1% de acontecer. Seleção dos cromossomos de melhor adequação, né? Então, aí como que a seleção dos cromossomos de melhor adequação? Então, a gente precisa, dado um indivíduo, a gente precisa avaliar aquele indivíduo. Então, geralmente, a gente dá uma função que vai dizer o quão bom é aquele cromossomo, um valor numérico, geralmente, né? E aí, quanto maior, melhor, quanto menor, pior, né? E existem várias maneiras da gente avaliar um cromossomo. Então, aqui tem umas palavras, né? Eu destaquei, né? Cromossomo é um indivíduo, o indivíduo ele é um cromossomo. Uma população tem um conjunto de indivíduos, portanto, um conjunto de cromossomos. A reprodução nada mais é o processo de combinar esses cromossomos. Perceba que essa combinação vai formar cromossomos do mesmo tamanho, né? Eu tenho um cromossomo de 10 partes, então eu crio o filho vai ter 10 partes. A mutação é escolher uma parte desse cromossomo e inverter. De vez em quando, em todo o processo que ocorre, de vez em quando você vai fazer isso, tá? Por você começar a fazer isso demais, como a mutação é um processo aleatório, você está de novo indo para a questão de jogar os dados. Joga os dados e vê se dá certo. Não. Então, ele de vez em quando você tem que acontecer. E, por fim, a gente tem que pensar numa função para avaliar esse cromossomo. Então, aqui em relação ao algoritmo genético, né, a gente tem vários tipos de seleção. O que é a seleção? Eu tenho minha população é o conjunto de indivíduos. Como que eu vou fazer a seleção deles? Aí tem, né, na literatura a gente vai encontrar a seleção cultural, clonal, grupo neural, natural, que a gente vai trabalhar com a natural, que é levar em consideração algum valor genético, né, que a gente vai descer aqui, natural, genética. Pode ser geral do organismo ou de grupos, né? Então, esse de grupos e de organismo está na ideia de você agrupar um conjunto de indivíduos e, em cima disso, fazer as novas gerações. Simula muito, assim, a questão da espécie humana, né? A gente tem as etnias, né? Então, primeiro se desenvolve dentro daquela etnia, né? Depois, né, em cima daquela etnia, se escolhe os melhores, mais adaptados, né? Então, você faz aqui, tanto de organismo de grupo, você faz uma restrição nos grupos dos indivíduos. A gente não vai mexer com isso, a gente vai fazer aqui natural genética, onde a gente vai avaliar os indivíduos, né? Então, esse aqui é o tipo de seleção, e aqui é sobre a seleção genética, né? Aí aqui, nesse desenho aqui, ele está que a gente pode, na seleção, né, ser direcional em um determinado ponto onde a gente quer, ou estabilizante, igualar todo mundo, ou de ruptura, quando a gente percebe uma certa constância na avaliação dos indivíduos, aí a gente procura quebrar essas avaliações, tendo mais avaliações, cromossomos mais diferentes, né? Então, são essas seleções aí que a gente pode se deparar aí.
ao desenvolver, né? Então, aqui explicando, né, as variações, né, seleção direcional, positiva, estabilizante ou seleção de ruptura. Isso aqui está muito associado ao que a gente está procurando, tá? Na grande maioria das vezes, né, a gente vai trabalhar aqui tipo de seleção natural genética e seleção genética, a gente vai trabalhar com a direcional, a maioria dos nossos problemas, né, são os mais comuns. Que a direcional a gente vai em busca de alguma coisa, maximizar, minimizar, né? Então, aqui a gente tem uma tabela de um monte de conceitos que eu já apresentei até agora, né? E aí a gente vê, né, aqui na natureza, por exemplo, o indivíduo, né, que é formado por um cromossomo, no algoritmo genético, na hora que a gente for codificar, a gente tem que pensar numa solução viável do problema. Como que é essa solução? Então, veja que depende do meu problema, né? Caixeiro viajante, qual que é a solução? Um conjunto de cidades. Um problema de óleo, um conjunto de arestas. A função Shekel lá que a gente estudou, são os parâmetros da função. Então, depende aqui, né, do problema. A população vai ser um conjunto de soluções, né? Dentro de uma população a gente tem um indivíduo, e um indivíduo é uma solução possível. Logo, a população é um conjunto de soluções. A adequação, né, a gente utiliza muito esse fitness, né, função fitness. Então, a função fitness, eu mesmo, acho mais fácil de falar, não sei, fitness, ou por costume, né, é uma função que tem o objetivo de receber um elemento da população e gerar um valor, ou um custo. E esse valor vai nos dizer quão bom ou ruim é um determinado indivíduo, né? O gene é uma parte dessa solução. O cruzamento é um operador de busca. O cruzamento, a gente vai utilizar um ou mais indivíduos para gerar um ou mais indivíduos. Então, cruzamento, naturalmente, né, é o processo de geração dos novos indivíduos. A mutação, como eu falei, é um operador de busca, ou seja, ele vai alterar um indivíduo, um alelo do cromossomo, né? Um cromossomo é formado por partes, cada parte é um alelo. E o gene é uma parte, é um conjunto de alelos. A seleção natural é a seleção das soluções, né? É o processo de, baseado no valor de um indivíduo, escolher quem vai continuar. Então, perceba, né, que a mimetização mimetizar é imitar, né? Analogias da imitação, a gente está imitando a natureza. Então, a seleção natural, ela basicamente, o que é o processo? De criar uma geração, depois de fazer cruzamentos, que é o processo de reprodução, vai ter mutação sim ou não, aí você vai gerar uma nova população e fica com essa população. Analisa se essa população trouxe vantagens ou não trouxe, porque dependendo você pode ajustar o seu algoritmo. Ajustar o quê? Ajustar a função de fitness ou ajustar a mutação. Aí repete, e vai fazendo isso N vezes. Essa é a ideia. Então, aqui, por exemplo, do caixeiro viajante, né? Aqui a gente tem a instância de um caixeiro. Então, aqui a gente tem os nós representando as cidades, as arestas representando o custo de uma cidade até a outra. Na letra B, a gente tem a representação de uma possível solução, por exemplo. A gente tem aqui o 1 para o 6, para o 5, para o 4, para o 3, para o 2 e 1. Isso aqui é uma solução? Por quê? Porque eu tenho todos os vértices do meu problema. Então, por isso que eu falei, a gente tem que entender bastante o nosso problema para verificar, né, se uma solução é solução. É uma solução. A questão é a melhor solução? Não sei. Não sei se ela é a melhor. O que seria a melhor? Que tem o menor custo, né, desse ciclo aqui. Então, uma maneira de representar essa solução aqui, né, que é 1, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Então, veja que isso aqui parece um vetor, né? Computacionalmente, poderia ser simplesmente um vetor, aonde que o cromossomo, então, cromossomo é uma solução possível.
Então, seria 1, 6, 5, 4, 3, 2. Por que removeu o 1 aqui? Porque não precisaria armazenar o 1, porque ela sempre vai voltar para a cidade inicial. Então, se aqui é 1, ele vai voltar para 1. Então, não precisa ficar armazenando isso. Não, poderia, né? Poderia até armazenar. Isso depende de como você está implementando. Não tem aí tá errado, tá... Não tem. É claro que é fácil a gente perceber que se tivesse 1 aqui, é uma informação a mais que a gente estaria alocando na memória sem necessidade. E eu poderia falar, por exemplo, não, meu problema sempre vai começar da cidade 1. Então eu não precisaria nem armazenar esse 1 da frente. Não faria sentido, porque eu sempre vou começar do 1, né? Então, mas bom, enfim, isso aí vai depender do jeito que você, né? Então, aqui o alelos, né? Um alelo, né? Seria que um item, né? Então, se a gente encarar isso aqui como vetor, é um item, né? Uma posição do meu vetor. Então, aqui o 1 é um alelo, 6 é outro alelo, 5 é outro alelo, assim, e assim por diante, né? E o locus é a posição. Então, a posição 1, posição 2, 3, 4, 5, 6. É o locus. O alelo é o valor 1, que está na posição 1. O valor 6, que está na posição 2. Então, isso aqui é uma forma de representar. Poderia, dependendo do problema, poderia ser uma matriz, poderia ser VOF, por exemplo, lá do SAT, né? Poderia ser VOF. E aí aqui é onde que a gente tem que debruçar e parar. Opa, como que eu vou representar uma solução? Algumas são bem, né, bem direta, né? Outras a gente gasta mais tempo, dependendo do nosso problema, a gente precisa gastar mais tempo para pensar uma maneira que a gente vai representar. Tá claro isso para vocês? Então, beleza. Aqui está o algoritmo. É legal, aí é baseado no algoritmo, escolha a tua linguagem e implementa, né? Então, primeiro, a gente precisa criar uma população inicial. Depois, enquanto a regra de parada for falsa, então a gente pode ter uma regra de parada. Por exemplo, o custo. Eu chegar, eu tenho um problema, por exemplo, voltando aqui do caixeiro viajante, né? Então, aqui a gente tem 7 com 3, 10 com 3, 13, 15, 19, 22, né? 20, 21, 22. 22. A gente custa 22. Então, aqui no meu algoritmo, eu poderia ter aqui, faça enquanto o custo for maior do que 20. Então, nesse caso, isso aqui é uma possível solução, ó. Então, esse 1, 6, 5, 4, 3, 2, 1 é uma possível solução. E aí eu ia analisar, essa é a melhor solução? Sim, essa é a melhor solução. Mas ela é menor do que 20? Não, então repete, procura outra. E veja que aqui nesse caso é muito interessante que aqui, 6, 5, ela pode ser diferente de 5, 6. Tá? Pode ser, dependendo de como a gente está modelando aqui. Tá? Então, a gente pode ter 5, o aresta 5, 6 tem um valor, e 6, 5 tem outro valor. Então, veja que essa disposição já nos diz que é o caminho de 1 para o 6, depois para o 5, depois para o 4. Então, a gente precisa ter uma regra. Uma outra regra, regra de parada, é a repetição. Repete 100 vezes, 10 vezes, 20 vezes, 30 vezes, então vai repetir aquele valor constante. Depois vai calcular a adequação do cromossomo. Então, a gente precisa calcular para cada indivíduo, colocar um valor. Né? Qual que é o valor dele? Primeiro indivíduo, 10, 20, 30, a gente vai calcular. Baseado nesse, né, no fitness, né, que é a adequação, no valor, a gente vai selecionar para reprodução. Aqui é um ponto interessante, né? O que é nosso problema? Por exemplo, no caixeiro viajante. A gente quer quanto menor, melhor. Então, quanto menor for aquele indivíduo, maior é a probabilidade dele ser escolhido. Mas a gente vai trabalhar com probabilidades. E lembre-se, uma probabilidade não é só o maior que ele é escolhido.
o de menor probabilidade, ele pode ser escolhido. A probabilidade é menor, mas pode ser escolhido. Então, é importante que a gente não exclua todos os indivíduos da reprodução. Porque, por exemplo, uma analogia, né? Vamos pegar aqui, é uma analogia besta, mas vamos supor que a gente está produzindo aí um super atleta. Então, tem um cromossomo que ele é um cromossomo que representa um indivíduo que os braços é muito fino, que ele não tem músculo nos braços, não tem músculo no peito, não tem músculo em nada. Mas a batata dele é muito forte. De todos os indivíduos da minha população, a batata dele é para correr. E como a gente está querendo um corredor, então aquele indivíduo pode ter uma parte do cromossomo que é o melhor. O total dele é ruim. Quando você olha para o cromossomo, você avalia o cromossomo todo, ele é ruim. Mas aquele cromossomo pode ter uma parte do meu problema que aquela parte ali ele se destaca. Então é por isso que mesmo os menos adaptados, mas eles podem ter algum ponto ali que é muito forte. Então ele tem que estar presente, não exclua eles, né? Então, aí a gente vai selecionar para reprodução, baseado nessa probabilidade, baseada na função fitness, depois recombinar esses cromossomos, que é a geração da nova, né, da nova população, a gente vai recombinar, né, a ideia do pai e da mãe, né, uma parte dos cromossomos vem do pai, outra parte vem da mãe. Os algoritmos geralmente falam pai, tá? Pai 1, pai 2. A gente vai até manter isso aí, porque aqui não tem essa ideia assexuada, né? Então, é uma parte do problema, outra parte do problema, e vamos lá, né? E a gente vai até falar depois, eu comentar com vocês, que essa recombinação, a gente pode pegar metade do pai 1, metade do pai 2, ou um quarto do pai 1, um quarto do pai 2, um quarto do pai 3, um quarto... Cara, a gente tem a possibilidade de fazer várias maneiras, né? Efetuar a mutação, vai renovar a população, agora a população atual vai ser a que foi gerada e a antiga a gente manda por /dev /null, né? Manda para lixeira, tá? Enfim, e é isso. Isso aqui é a ideia do algoritmo genético, né? É bem simples, né? Não tem muitos passos assim, né? A dificuldade é olhar para o problema e falar como que eu vou representar um indivíduo, como que eu vou fazer a seleção, como que eu vou fazer a reprodução. Aí abre a porta das possibilidades. Resumindo, né? Resumindo, né? Da forma que eu estruturar o meu problema, vai ser ou difícil de resolver ou não, né? A gente nós dois podemos resolver o problema do caixeiro viajante utilizando o algoritmo genético, mas de uma forma totalmente diferente um do outro. Pronto, entendi. Bom, aqui está só mostrando o algoritmo aqui, mas só mostrando de uma forma mais gráfica, né, que mostrando esse processo de repetição, porque aqui o conhecimento do problema a gente faz uma única vez, codificar a solução é criar o indivíduo, a estrutura de um indivíduo, né, como que o indivíduo vai ser estruturado, vai fazer uma única vez, o valor da função objetivo, né, como que a gente vai avaliar, quais são os operadores que a gente vai utilizar no processo da reprodução, né, a gente vai somar, multiplicar, subtrair, ou uma outra coisa, ou operações lógicas, AND, ou, né. Aí, depois feito isso, você vai começar a fazer esse ciclo aqui, cálculo da adequação, né, que é o cálculo da função, utilizar a função fitness para avaliar o indivíduo, depois vai fazer uma seleção, a recombinação, que é gerar os novos, mutação, e fica nisso aqui até uma hora encontrar uma solução. Lembrando que a solução será encontrada a partir de um parâmetro, a gente vai falar, por exemplo, eu quero o custo, como eu falei, menor ou igual a 20. Menor do que 20 eu já estou satisfeito. Então roda, deixa rodando até encontrar. E aí esse deixa rodando até encontrar, pode acontecer que você nunca encontre. Então, é um perigo. Ou você pode fazer o AND, né?
faça até que encontre uma solução menor do que um valor e a repetição, né, menor ou igual a outro valor. Tá? Algumas vezes a gente, esse valor, né, por exemplo, aqui, um caminho, eu não estou falando de valor, estou falando de um caminho. Eu posso ter um problema que aquele problema não é um valor inteiro, assim, que eu consigo fazer. Então, eu ponho só a repetição, passa tantas vezes, depois me fala, né, depois de tantas vezes para, né? Então, aqui é o exemplo do cálculo da adequação, que a gente tem que se preocupar muito, porque essa frase que está bem aqui atrás, ela é muito importante. Ó. Aqui, ó, os algoritmos genéticos realizam procedimentos de busca no espaço de soluções viáveis, integrando regras probabilísticas para combinar soluções a fim de obter melhorias de qualidade, né? Então, veja aqui esse exemplo aqui. Esse aqui é um problema que eu deparei na minha tese. Eu trabalhei com mapeamento de redes, depois eu vou falar para vocês sobre esse problema. A gente pega uma instância bem simples desse problema, mas o mapeamento, quando eu vou fazer mapeamento, e utilizando algoritmo genético, o meu indivíduo é um conjunto de nós. Né? Bem parecido com a ideia aí do caixeiro viajante. Né? Eu tenho os nós. E aí eu tenho que fazer operação, porque no algoritmo genético eu tenho que fazer operações entre nós. Então, aí eu tenho o nó 1 e o nó 2. Então, esse nó 2 aqui, eles são partes do meu cromossomo. Então, no meu cromossomo eu tenho o nó 1 e o nó 2. E aí eu tenho que fazer uma operação aqui, aí uma adição. Mas o que é a adição de um nó? Veja, um nó é um computador. O que é um computador 1 mais um computador 2? Né? O que significa isso? Aí eu tenho que trazer para o meu mundo. Aí no meu mundo, como eu estava trabalhando, a localização desses nós faz parte da solução do meu problema, então, para mim, faria mais sentido, né? Por exemplo, imagine que eu estou trabalhando com endereço IP, eu somo um endereço IP com outro endereço IP. Os números IP são aleatórios, eles não fazem um mínimo sentido eu somar um número com outro. A informação que eu vou produzir, ela não diz nada, quer dizer, não é uma informação, né? É um dado que eu estou produzindo, ela não é uma informação nenhuma. Mas eu, no meu trabalho, quanto mais próximo determinados nós ficarem, trazia uma vantagem em relação à latência. Então, aqui eu fiz o seguinte, um nó com outro nó, a ideia do somar era o quê? Pegar a latitude de um mais a latitude dele, a longitude de um mais a longitude do outro. Então, por exemplo, se eu pegar o N1 mais N2, eu produzi esse P. Só que esse P, ele não existe na minha rede. Porque eu somei aleatoriamente, um nó 1 com nó 2, essa longitude e essa latitude produziram um outro ponto geográfico, né, que é a somatória dessas dimensões, e gerou esse P aqui. Só que na minha solução não existe esse nó P. Então, eu não posso, ele não faz parte da solução do meu problema, eu não posso considerar ele. Então, eu tenho que considerar um nó que existe. Então, o que a gente faz? Eu fiz aqui, eu peguei esse nó e calculei todos os nós adjacentes a ele, né? Então, que deu o N3, o N5 e o N4. E pego o mais próximo, o N3. Então, a soma do N1 mais o N2 deu esse N3 aqui, né? Por quê? Não é porque o 3 é 1 mais 2, mas é porque o N3 é o mais próximo de um nó que foi produzido pela soma dessas dimensões. Então, veja que aqui eu tive que ajustar. Eu não posso codificar no meu cromossomo um nó que não faz parte do meu espaço. Porque, imagina, no meu algoritmo, eu apresentasse como solução o P. Aí, pá, tá o P, mas aonde que está esse P? Ele não existe. Ah, não, agora o N3 existe, é um nó que existe na minha rede. Só que esse cálculo aqui não produz o N3, então eu tenho que ajustar, eu tenho que adequar, né?
Então, é esse o cálculo da adequação que a gente tem que fazer. Algumas vezes a gente está trabalhando, por exemplo, somando valores. Eu falei, vamos trabalhar com valores entre 0 e 10, lá no início da aula, entre 0 e 10. Aí você pega um nó que é 10, outro nó é 10. Aí 10 mais 10 é 20. Opa, 20 está fora. Está fora, não faz parte. Então, eu tenho que pensar numa maneira que eu vou transformar esse 20 em um valor dentro de 0 e 10. Aí eu tenho que pensar, isso aí depende do problema. Aí, muitas das vezes, faz o que é chamado de bound superior e bound inferior, né? Por exemplo, qualquer valor acima do 10 é ajustado para 10. Qualquer valor menor do que 0 é ajustado para 0. Né? Você faz esse bound, né? É uma possibilidade. Ah, mas eu tenho que sempre ser assim? Não. É hora de parar e pensar. Se eu fizer isso, qual o impacto? Faz sentido? Tem alguma lógica? Então, aí, né? Tem que raciocinar em cima disso aí. Não é claro, não tem regra, não tem um livrinho para seguir, não é questão mesmo de pensar, raciocinar, e muitas das vezes põe, ajusta, executa, colhe os resultados, modifica, colhe os resultados e vê se melhorou ou não. Aí melhorou, poxa, melhorou. Agora, algumas vezes você melhorou, eu nem sabia que ia melhorar, mas por que será que melhorou? Aí tentar entender o porquê. Tá? Aqui, né, só um cromossomo representa uma solução válida, acho que eu estou focando bastante nisso daí. Essa figura aqui ilustra, né, a questão dos cromossomos. Então, na nossa população, a gente vai ter um conjunto de cromossomos, né, população, né, um conjunto de cromossomos, e a seleção é escolher os mais aptos, né, a gente vai, que é essa ideia aqui, né, de colocar lugares para eles. Aqui a recombinação, ou cruzamento, ou reprodução, né, são vários termos, né, que podem aparecer. E veja que esse indivíduo aqui, né, esse carinha aqui, ele tem uma parte, ó, se vocês repararem, esses aqui, ó, dois cinza e um branco, dois cinza e um branco, então ele veio desse cara daqui, e essa parte aqui de baixo, né, veio, da parte de cima foi mais, né, dois cinzas e três brancos aqui, vieram da parte do primeiro pai, e do segundo aqui, né, essa parte veio daqui, né, desse outro aqui. Então, esse aqui é Agora, aonde que eu vou dividir? Qual? A metade? A metade? Eu vou pegar só a primeira parte de um pai, o restante? Também não existe regra. A gente pode fazer testes, ou se existe alguma induz, né? O problema já induz a gente pensar em fazer a recombinação, o cruzamento de uma maneira, tá? Mas você pode criar vários. Então, aí, aqui, ó, a etapa de reprodução exige que várias decisões sejam tomadas, por exemplo, quantos filhos serão formados, como os pais serão reunidos 2 a 2 e assim por diante. Geralmente, a gente tenta manter o tamanho da população. Então, a população de 100, aí a nova geração de 100. Algumas vezes, não, pode ser que as novas gerações vão se tornando cada vez maior. O problema é a gente ocupar muito espaço na memória, né? As meta-heurísticas, no geral, elas são ferramentas poderosas, mas pesadas, né? Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Os seguintes operadores de recombinação são clássicos, né? De um ponto, que é isso aqui, de um ponto. Você tem os pais, aí você escolhe um ponto para fazer a divisão. Então logo, cada pai vai ficar dividido em duas partes, uma parte você pega de um pai, outra parte você pega de outro pai. Como foi feito aqui, a gente teve um ponto só, dividiu aqui, ó, um ponto aqui, não, melhor, 3, né, 1, 2, 3, pegou esse ponto aqui, aqui de cima, o filho, essa parte de cima veio desse pai, e dessa parte de baixo aqui, ó, cinza, cinza, branco, vem de outro pai. Isso aqui é apenas um ponto. Mas poderia ser de 2 pontos,
de múltiplos pontos ou de uniforme, né? Que é sempre escolher um ponto, né? Porque esse um ponto poderia ter sido aleatório aqui, eu poderia ter pegado daqui ou pegado daqui. Cada vez que eu vou gerar, eu posso escolher qual ponto, né? Um ponto, mas em qualquer lugar. O uniforme é sempre, por exemplo, sempre na metade. Seria o uniforme. Então, aqui temos um desenho, né, representando aqui, né, o operador de um ponto binário. Então, perceba que esse filho 1, essa parte aqui vem do pai 1 e essa outra parte do pai 2. E, ao mesmo tempo, né, criou o outro filho, que essa parte aqui de branquinha vem do pai 2 e essa outra parte do pai 1. Então, veja que dois pais geraram dois filhos, né? Ou um pai, você pode gerar um único filho ou mais filhos, tá? Por exemplo, aqui para gerar um segundo filho, né, você poderia selecionar um outro pai para gerar um outro filho. Aí tudo isso faz parte da nossa solução, né? Se é possível, se é viável fazer isso, né? Aqui também é um processo muito parecido, né? Essa ideia. A diferença é que aqui ele está invertendo aqui, ó. Aqui o filho 1, essa primeira parte vai vir do pai 2, que antes do outro lado ali era do pai 1, né? Ele só inverteu a ordem. Aqui a gente tem de dois pais gerando vários filhos possíveis. Então aqui temos dois pontos de quebra, né? Então ele colocou dois pontos aqui, e a partir desses dois pontos ele fez a geração, né? As combinações possíveis, né? Então, por exemplo, no filho 1, essa primeira parte vem do pai 2, depois essa outra parte do pai, desculpa, a primeira parte do pai 1, essa outra parte do pai 2, depois pai 1. Aqui, né? Pai 1, pai 1, pai 1, pai 2, pai 1, pai 2. Então, estou fazendo todas as combinações possíveis, né? Então, são três, né? Três, aí é uma possibilidade. Nenhuma delas aqui, ó, é a melhor ou é a pior, tá? São possibilidades. Aí que você pode fazer, você pode empregar na sua solução. Aqui o uniforme é sempre, né? Aqui ele sempre, nas posições, ele sempre aqui, ó, um vai pegar daqui vai pegar daqui, aqui vai pegar aqui, vai pegar daqui. Então, uniformemente a gente sabe. Eu não teria que escolher esses pontos. Aqui, né, interessante que o pai 1 e o pai 2 aí vai gerar só um único filho, ó. Pai 1, pai 2 vai gerar só um único filho. Aqui o filho é diferente porque a ordem que ele pegou, né, o filho 1 começa do pai 1 e o filho 2 começa do pai 2. É uma outra possibilidade. Então, a mutação, né, é o processo de você escolher um indivíduo primeiro vai descobrir se vai ter mutação ou não. Então, toda vez que vai gerar uma nova população, você aleatoriamente faz o teste se vai ter mutação ou não. Lembrando que essa probabilidade tem que ser muito pequena. Então, vai ter mutação, beleza. Então, eu vou escolher aleatoriamente o indivíduo. Escolhi o indivíduo. Agora, aleatoriamente, eu vou escolher um alelo, né, desse indivíduo que eu vou alterar. Tá? Então, a mutação, ele só vai mudar uma partezinha aqui, né? Tá bem clara, que era cinza, ficou branco. Né? Então, aqui, quando temos dois valores possíveis, cinza e branco, então, se era cinza, ficou branco. Voltando aqui para o caixeiro viajante, aqui, por exemplo, vamos imaginar que esse cromossomo aqui faz parte da nossa população. Aí a gente vai escolher uma posição aleatoriamente, por exemplo, a última, 2.
e vai fazer a mutação dela. Aí vamos imaginar qual valor que a gente poderia colocar aqui. Ah, vou colocar 7. Não, 7 não posso, porque eu não tenho uma cidade 7. Então eu não poderia gerar o 7 aqui, eu tenho que tomar cuidado com isso. Ah, então eu vou gerar 3. Não, problema do caixeiro viajante, não pode ter duas cidades, não tem repetição de cidades. Então, se aqui um alelo representa uma cidade, então eu não posso, então tem que ser outro valor, né? Outro valor aqui que não seja o 2, desculpa, que não seja nenhum desses que já informado, 1, 6, 5, 4, 3, né? Qualquer um outro, né? Diferente. E aqui não tem muita opção, não, né? Qual que seria aqui? Só sobra o 2, né? Que são 6 cidades, 1, 2, 3, 4, 5, 6, então é 2 ou 2 mesmo. Então, se fosse um grafo maior, né, aí teria mais possibilidades aqui, né? Então, aqui tipos de operadores de mutação, né? Então, você pode inverter, pode fazer aquele colocou um exemplo pontual em bloco ou inversão, né? A gente tem que tomar, eu tenho muito cuidado aqui, são possibilidades, né? Em bloco ou inversão, mas a gente tem que tomar muito cuidado. O ideal aí é pegar só um único gene e alterar ele, né? Colocando os possíveis valores, como eu falei para vocês ali, dentro do seu domínio, um valor, e levar em consideração se aquele valor que você mutou produziu um indivíduo válido. Se não produziu um indivíduo válido, então refaz a mutação ou não faz a mutação. Então, com isso, né, a gente tem aí o ciclozinho, né, cria a população, faz a seleção, pega os pais, faz a recombinação, a mutação, filhos, aí renovação da população. O que é a renovação? Pega os filhos, a antiga população, joga fora e utiliza a nova e vai fazendo assim, né? A nova população está evoluindo? É uma pergunta que a gente tem que fazer, tá? Se a técnica de seleção, de recombinação, de mutação, se a gente não tiver ali minimamente projetado algo que técnicas, né, que vão levar aquilo que a gente está procurando, então a gente tem que repensar. Então, por isso que a gente tem que a cada nova população pegar mensuradores e poder avaliar, né? Por exemplo, um mensurador seria pegar o menor valor, eu gosto muito do histograma, né? Por exemplo, se a gente estiver trabalhando com aqui o caixeiro viajante, né? A gente fazer um histograma dos custos, e aí a gente vê, né, e vai executando e percebe se eles estão, né? A gente está diminuindo a quantidade de barras e se estão diminuindo os valores, né? Então, quer dizer, isso mostra que a gente está indo. A gente pode pensar em retas, outros tipos de gráficos, né? Mas a gente tem que avaliar isso. Cara, outra coisa importante, pessoal, esse afinamento aí do algoritmo não é algo que a gente faz assim, uma única vez, tá? Então, quando a gente trabalha com algoritmos evolucionários, nas meteorísticas, a gente vai afinando isso, alterando isso. Então, assim, o algoritmo é muito simples. Então, dado um problema aí, vamos que resolver o problema, a gente pode fazer aqui e resolver um problema em 1 hora aqui. Mas a questão é, você chegou na melhor solução possível? Aí que é a questão. Então, de rodar, de analisar, de manipular o que é possível ser manipulado, tá? Então, é onde que demanda um pouquinho de tempo. Aqui só
né, mostrando aqui esse processo, né? Você pode escolher os pais, né, através de uma série de torneios, né, selecionando para pegar 2 sobreviventes, né, para poder fazer a mutação, né? É possível fazer isso. Geralmente a gente faz uma das maneiras bem prática é realmente fazer a seleção baseado na probabilidade a probabilidade considerando o fitness de cada indivíduo, tá? Então aí seria uma única rodada, né? Mas poderia fazer isso, depois fazer isso várias vezes, né? Então isso é mais uma possibilidade, é criar um torneio, né, de playoffs, né, de etapas para pegar os sobreviventes ali para fazer a reprodução da geração dos novos, né? Bom, e aí a classificação, né? A classificação, a gente vai pegar os indivíduos, classificá-los, né? Qual que é o melhor, o segundo melhor, terceiro melhor, quarto melhor, quinto melhor, né? Então a gente vai agrupar eles, né? Baseado nisso, nesse agrupamento, escolher, né, os indivíduos para fazer a reprodução. Ou, por exemplo, você pode você pode fazer uma geração maior do que a geração anterior, e na hora de produzir uma nova geração, você pegar só uma certa quantidade. É tipo assim, vou voltar aqui para poder ilustrar. Eu tenho uma população de 100, aí eu pego os pais, gero os filhos, aí 200. Então, como que eu poderia gerar 200 com 100 pais? Por exemplo, um pai gerando mais de um filho, né? Tipo aqui, cadê aqui? Aqui eu tenho um pai 1, pai 2, filho 1 e filho 2. Aqui não seria. Aqui, né? Pai 1, pai 2, gerando vários. Então aqui eu estaria. Tenho 2 e gerei 6, né? Estou triplicando. Então aqui imagina uma situação que aí eu tenho 100, aí tenho 300 filhos. Aí depois desses 300 filhos, eu classifico e só pego os 100 melhores. Aí o que eu coloquei aqui, muito cuidado com o elitismo, né? Que a gente pode ter aquela situação que eu falei, um filho que não está bem classificado, mas uma parte dele ser um gene que é bom, mas o somatório do todo não dá uma pontuação alta. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Uma das maneiras, né, famosa aqui, que é a roleta, para poder fazer a seleção, tá? Então, aqui, por exemplo, a gente tem 6 cromossomos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cromossomos, e aqui tem a pontuação dele, né, o 1, 3, o 2, 7, e assim por diante. Então, essa pontuação dele, por isso que fala da roleta, né? Roleta, isso aqui fala. Roleta tem um nome, roleta, né? Enfim, porque ela representa aqui. Imagina você jogando um dardo nesse alvo aqui, e a maior probabilidade de você, né, do seu dardo cair é nesse 38% aqui, ó. Então, nesse caso aqui, o cromossomo 6 teria 38% mais chances de sair numa escolha de pais. Mas poderia cair aqui no de 3%, de 25%, de 16%, 7%, 11%. Tá? Então, isso aqui é uma representação gráfica mostrando, né, um alvo, né, você vai jogar um dardo, mas existe a probabilidade que esse dardo caia em qualquer lugar. É claro que aquele cromossomo que tem um maior peso, ele vai ter maior probabilidade. Agora, atenção, o que a gente está buscando? Por exemplo, esse peso aqui, né, é uma informação que o peso dele, né, que foi ajustada ao problema. Por exemplo, o caixeiro viajante, o custo quanto menor, melhor. Então, eu não posso
fazer uma probabilidade direta em cima do custo, porque senão aquele melhor caminho teria menor probabilidade. Então veja que esse peso aqui está ajustado, né? Então se no problema do caixeiro viajante, esse indivíduo aqui tem um maior peso, é porque ele tem um menor custo no problema. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá? A probabilidade, a probabilidade aqui maior daquele que você quer, que você mais quer, que pode ser o valor mínimo e o valor máximo. Então, quando a gente está fazendo todos esses processos aí, que é o tempo de processamento, né, com o número de interações, os valores, o número de gerações, a gente vai estar ou diversificando a solução, né, a nossa população está ficando diversificada, ou a gente está intensificando. O que é diversificar? É a gente ter indivíduos com valores diferentes, né? Ou intensificando, a gente vai reparando que as populações, os indivíduos da população vão tendo os mesmos valores, né? O que leva, que os que mais favorece a diversificação é o processo de recombinação, mutação, técnica de renovação, a geração do nosso. O que mais influencia na intensificação também as técnicas de seleção, técnicas de renovação, migração e clonagem, que a gente não falou disso daqui, né? A clonagem é a copiar, né? Você tem um indivíduo, você pode fazer essa técnica, que é, você tem um indivíduo que ele, na geração, ele é o melhor. Aí você clona ele. Você repete ele N vezes. A migração é quando você tem, numa geração, um indivíduo que é o melhor, mas você pega ele e joga ele para a geração futura. Então, você garante que o melhor de uma geração vai estar presente na outra geração, entendeu? Eu tenho uma população, aí no final eu crio os filhos, então eu tenho uma nova geração. Antes de eu exterminar a antiga geração, eu pego o melhor dela e jogo dentro da nova. Eu tenho a certeza que o melhor da antiga estará presente na melhor, que ele estará presente na nova geração. Não sei se ele é o melhor na nova geração, eu só sei que ele era o melhor na antiga. Então, esse processo leva à intensificação e à clonagem. Muitos dos meus, isso não é regra, né, mas é só uma observação, muitos dos meus problemas que eu utilizei algoritmo genético, a migração trouxe bons resultados, ela trouxe uma vantagem. Tá? Por quê? Porque quando eu estou criando os filhos, eu não tenho a certeza que os filhos vão ser melhor do que o melhor indivíduo de uma geração anterior. Esse processo de recombinação, de mutação, pode ser que naquela geração eu perdi o melhor indivíduo que eu tinha antes, né? Então, veja que, fazendo uma analogia no mundo aí, animal, né, os produtores de gado, de cachorro, né, ele mantém ali a matriz dele ali, né, que é aquela que se destacou, ele mantém, aquela ele vai manter, né, pode reproduzir outros, mas aquela ali que tem boas características para aquilo que ele está procurando, ele vai mantendo ali durante, na coleção dele. Então, essa é a ideia, tá? Tá tranquilo para vocês? Então, problemas com os algoritmos genéticos, né? Em relação à dificuldade de desenvolvimento de algoritmos altamente eficientes e eficazes, exclusivamente baseados na mimetização, na imitação, né? Geralmente, os algoritmos genéticos, a evolução, os algoritmos evolucionários, né? O qual os algoritmos genéticos estão inseridos, eles consomem aí, né, um tempo dessa
procura, né, de geração de novas, a gente vai precisar fazer uma repetição N vezes, né? Então, saber quantas repetições são necessárias é o que aqui coloca em questão aí, né? Você tem que executar, fazer vários testes para tentar encontrar. E se ele vai ser eficaz ou não. E aí a natureza do problema. A gente vai estar trabalhando com problemas que a gente não sabe a solução ótima. Então, se a gente soubesse, né, para que usá-los, os algoritmos? A gente não sabe. Então, muitas das vezes a gente precisa definir aquele valor, qual a gente espera ser bom. E qualquer valor que a gente conseguir menor ou maior, né, dependendo se a gente quer minimizar ou maximizar, ok, né, nos agrada. Em relação ao processo de mimetização adotado pela... Mimetização, ficou repetido, né? Em relação ao processo de mimetização, o que é isso? Estou querendo dizer aqui. É como a gente vai representar um indivíduo. Como o nosso indivíduo, né? Qual a parte dele? Como a gente vai fazer a reprodução? Como a gente vai fazer a seleção? Como eu vou avaliar um indivíduo? Tudo isso eu tenho que pensar. Né? E esse, portanto, é um processo não é tão natural, né? Tem que parar, pensar e encontrar uma solução. É claro que, assim, os problemas, eles têm a sua similaridade. Então, quando a gente começa a resolver uns problemas e a gente vê o outro, a gente fala, pô, isso aqui eu já usei, eu sei que vai dar certo, isso aqui a gente vai criando essa musculatura para poder pegar um problema e resolver, né? Com mais facilidade. Mas a gente precisa começar, né? Precisa pegar um problema mais simples e aumentando a dificuldade para ver. Que inclusive é o propósito da próxima aula, né? O propósito da próxima aula é o quê? Resolver o problema do caixeiro viajante, que aí a gente já estudou tanto, já falou tanto dele, já resolveu ele com um algoritmo recursivo, já resolveu ele com um algoritmo guloso, e agora a gente vai resolver ele com um algoritmo genético. E depois comparar essas soluções e a gente fazer as nossas análises, tirar as nossas próprias opiniões, né? Aí vamos pegar ele, depois a gente resolve outros. Então, a próxima aula, a minha ideia é bem mão na massa mesmo, vai ser uma aula bem prática, para a gente ir vendo passo a passo desses processos que eu falei, criar uma população, vamos criar como avaliar um indivíduo, como fazer uma reprodução, vamos ver passo a passo, executar, né? Depois vocês vão pegar, modificar e fazer de vocês, a gente poder comparar e analisar. Então, existem aqui variações do algoritmo genético, existe um monte de variações. Assim, a minha experiência é, ok, é interessante estudá-los para ver, abrir os horizontes de possibilidades diferentes do que a gente pode fazer no algoritmo genético, né? Aquilo que você coisas diferentes que você pode implementar, requintes, né? Mas não significa que eles são melhor do que ninguém, sabe? Não tem nenhum que é melhor, uma técnica que ela é melhor. Não, é formas diferentes, que num contexto específico ali trouxe melhores resultados, mas não tem certeza que vai trazer o melhor resultado para você. Né? Então é isso aí. A aula de hoje termina, né, com essa promessa aí da próxima aula, a gente pôr a mão na massa, né, e a ideia passo a passo de todos os itens que eu fiz aqui, para quem não entendeu ou ficou com dúvida do como seria, como iria fazer, para a gente sair na próxima aula com uma solução completa do caixeiro viajante utilizando o algoritmo genético, para que vocês possam estender, né, modificar e ver as potencialidades e mais para frente, tá bom? Dúvidas, questões, perguntas? Pronto, professor. Beleza, viu? Então tá bom. Então, bom resto de semana, bom final de semana e a gente se vê na próxima aula. Um bom final de semana para o senhor. Tchau, pessoal.